Olá, tudo bem? Seja bem-vindo novamente aqui ao nosso canal em que nós falamos sobre dívidas bancárias rurais. Esse vídeo é para você que é produtor rural e possui um contrato de financiamento rural, aí um custeio, um investimento, alguma modalidade de crédito rural. É um vídeo também em continuidade ao vídeo anterior em que eu estou falando sobre como que os tribunais, como que os juízes julgam as questões de prorrogação de dívidas bancárias rurais aí dos financiamentos rurais. No vídeo anterior eu dei o exemplo aqui de uma sentença que foi improcedente, né? Agora aqui eu vou trazer mais boas notícias para vocês, né, falando dos benefícios que as normas, que as leis do crédito rural fornecem aos produtores rurais e dando exemplos de julgamentos que deram positivo aí ao direito do produtor rural, né? Determinando sim com que essa dívida sua seja prorrogada. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos e para complementar melhor tudo isso que eu estou falando para você. Esse primeiro julgamento aqui, ele vai direto no entendimento que o Superior Tribunal de Justiça, lá de Brasília, tem a respeito dos produtores rurais, né? Que é a súmula 298. Isso aqui é muito importante de falar para vocês, para que você tenha total entendimento, assim, né? Com esperança de que é possível, sim, postergar, né? Prorrogar a sua dívida rural. Então veja que nesse caso aqui, ele já foi citado aqui com essa súmula, né? Então, o que o juiz, aqui no caso o desembargador, já falou? O devedor possui direito à prorrogação no prazo para pagamento da cédula de crédito rural, né? Ou seja, isso aqui é muito importante, né? Eu sempre falo aqui, é melhor que o pedido formal de prorrogação de dívida rural seja realizado antes do vencimento. É possível que o banco conceda após o vencimento? Sim, porém existem muitas outras barreiras para serem vencidas. Então, apesar da lei não falar, eu prefiro sim sempre colocar antes esse pedido, tá bom? Olha, e veja que aqui até o próprio juiz falou sobre isso, né? Então, aqui continuando, o devedor possui direito à prorrogação do prazo para pagamento da cédula rural, se preenchidos os requisitos legais para a sua concessão, ou seja, precisam ser preenchidos esses requisitos, né? E quais que são esses requisitos? São aqueles que a gente sempre fala aqui, né? Provar ali que teve alguma dificuldade, né? Algum prejuízo, seja uma dificuldade de comercializar o seu produto agrícola, seja alguma dificuldade aí fruto de frustração de safra, seca, enfim, qualquer motivo que te impediu de pagar o seu financiamento rural, tá bom? E aqui ele já coloca, súmula 298 do Tribunal de Justiça. Requisitos preenchidos, isso aqui é muito importante. O que aconteceu então na prática, pessoal? O desembargador percebeu que os requisitos estavam preenchidos, então ele deu ok à prorrogação, né? E aqui nesse caso específico, o banco tinha entrado com recurso e o banco acabou perdendo o recurso, né? Então veja aqui que os requisitos foram preenchidos e o banco perdeu o recurso. É sempre importante nós falarmos da súmula 298 do Tribunal do Superior Tribunal de Justiça, né? É claro que aqui a gente não vem com juridiquês, né, produtor rural, nós não queremos colocar a sua cabeça em mais problemas do que você já possui, né? Mas só para te ilustrar melhor, né, o que diz essa súmula, a súmula 298, que é a que a gente mais utiliza. Então eu vou colocar até aqui para você, nós até temos decorado de tanto que nós utilizamos essa súmula. Então ela fala assim, o alongamento de dívida rural, né, o alongamento de dívida originada de crédito rural, o tribunal diz assim, né, ele não constitui faculdade da instituição financeira. Ou seja, o banco
ele não é o banco que decide, né? Não é uma faculdade, ele não está facultado a decidir se ele vai autorizar ou não. E eles continuam falando assim, ó. Mas, né, porém, é um direito do devedor, ou seja, é um direito do devedor rural, nos termos da lei. Nos termos da lei. É bastante importante essa súmula, então nós sempre explicamos ela para todos os produtores rurais aqui com dificuldades econômicas nos seus financiamentos de dívida rural, de crédito rural. Ou seja, se ele está cumprindo a lei, né, o que a lei fala? A lei fala que tem que ter toda a comprovação, né, seja uma frustração de safra, uma dificuldade de comercialização, algum prejuízo, né? E a partir do momento que o produtor rural conseguiu ali minimamente comprovar esse prejuízo, ele vai ter direito à prorrogação, tá bom? E aqui eu trouxe outro julgado também só para esclarecer ainda melhor, né? Esse aqui parece ser um pouquinho mais complexo, mas igual eu disse, eu não quero encher vocês aqui de leis, né? Mas eu até grifei aqui as partes importantes que eu queria falar com você. Olha esse caso aqui, né? Que o produtor rural ele alegou que houve frustração de safra porque ele teve um incêndio. Olha isso! O incêndio causou o prejuízo ao produtor e também furtos na propriedade rural, né? Então, assim, só abrindo um parênteses, veja que o direito à prorrogação ele é muito além do que aquilo que nós simplesmente pensamos, assim, em questão ali com a terra, né? Choveu demais ou teve uma seca. Não, não, não. É qualquer motivo que retirou a incapacidade do produtor de pagar aquele crédito no tempo que estava estabelecido lá na cédula rural. Se você vier aí no nosso canal, eu até vou deixar linkado aqui, nós fizemos um mini curso sobre prorrogação em que nós falamos muito disso. Então, qualquer incapacidade que o produtor foi atingido, ele tem direito à postergação do seu vencimento, tá bom? Vamos voltar aqui para este julgado, né? Então, veja que um incêndio e os furtos deram a ele esse direito. E mais aqui embaixo, até deixei anotado, novamente é falada aqui essa súmula, né? Novamente a súmula 298, a famosa súmula 298. E aqui no caso ele fala que foi provado com boletins de ocorrência, com laudo técnico. A gente sempre foca muito na questão do laudo técnico, né? Precisa ter um laudo aí comprovando estas percas, tá bom? E uma coisa importante que eu queria falar para você, que assim vai muito além, né? O direito rural, o direito do financiamento rural, ele é bastante abrangente. Então, além dessa súmula 298 que eu falei aqui, é necessário, até se você for advogado aí que trabalha nessa área dos produtores rurais, que o direito vai muito além disso. O que eu quero dizer? Que os bancos, as cooperativas de crédito, né, aquelas pessoas, aquelas instituições que concederam o teu financiamento rural, elas precisam obedecer não só aos tribunais, mas toda a lei do crédito rural e as normas. Então existem muitas normas do Banco Central que falam também da prorrogação da dívida rural. Tá bom? Eu espero que essas informações aqui tenham sido muito úteis para você. Nós nos colocamos à disposição aqui para esclarecer outras dúvidas também. Se esse vídeo foi muito importante para você, não esqueça de curtir, deixar as suas dúvidas, os seus comentários, né, entrar em contato conosco e também se inscrever no canal. E se conhecer outras pessoas, outros produtores agrícolas, pecuários que têm problemas com financiamento rural, pode enviar esse vídeo para eles também, tá bom? Até um próximo vídeo e obrigado!